esse vídeo dizendo que o livro de Tiago é um grande looping. Se você entender esse ciclo, eu posso lhe dizer que sua vida será transformada. Bora, caras, tranquilo, que Deus edifique cada um de vocês. Aqui vos fala Eti Soares e eu venho lhe trazer mais um vídeo maravilhoso, transformado da palavra. Eu venho lhe trazer que se você entender o ciclo, o grande loop que existe dentro do livro de Tiago é algo transformador e vai transformar sim a sua vida. Um livro fascinante de 1960 anos aí, e grandes estudiosos, a maioria dos estudiosos acredita que ele foi escrito entre 45 anos a 50 anos depois de Cristo. Porém, existem algumas fontes que acreditam que ele também foi escrito há 50 anos a 60 anos depois de Cristo. E também tem outros ainda que acreditam que ele tem mais um tempo aí, que ele foi, demorou um pouquinho mais e aponta 62 anos depois de Cristo. Irmão, você tem noção da grandiosidade do irmão de Jesus Cristo ter escrito um livro? Se você não compreendeu, vamos para Marcos capítulo 3, verso 20 ao 21. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. Então nesse verso 21 fica muito claro que seus familiares não queriam que Jesus estivesse ministrando e eles queriam tirar ele à força ali. Eles diziam que Jesus estava fora de si e alguma coisa bate no meu coração que Tiago estava no meio desses familiares. O que é que mostra que esse livro é tão, mas tão fascinante? É porque se trata aqui do mais novo convertido até o mais maduro, com muita experiência na fé. Se não tomarmos cuidado, vamos ficar num ciclo na qual vai atingir um grande looping. A gente não vai sair do lugar, nós vamos ficar desse jeito sempre. E ele prova isso e eu vou te mostrar. No primeiro capítulo fala sobre provas e tentações, que se inicia de uma maneira integrante de mostrar que se você escolher o caminho de Cristo, não vai ser muito fácil, vai ser algo surreal, mas vai ter muitas situações. Porém, é necessário trabalhar a nossa fé, é necessário que possamos perseverar, para que possamos passar adiante, pois nós vamos se alegrar sim. E diante das adversidades, se nós conseguimos impulsionar a nossa fé, receberemos a coroa da vida, pois Deus nos prometeu. Tim, mas como eu vou perseverar perante as aflições, todas as provações que nós temos no dia a dia? E aí nós vamos para o próximo tema desse capítulo, que se chama Praticando a Palavra. E nesse tema aqui ele aponta da seguinte forma: o que adianta você saber a palavra? O que adianta você ler a palavra? O que adianta você ficar nas escrituras, sendo que você não implanta, sendo que você não fala, sendo que você não leva isso adiante, sendo que você não emana, sendo que você não salva ninguém? Aí tem um ponto fatídico que diz que é a mesma coisa de você olhar para o espelho e depois de você sair de frente ao espelho, você esquece da tua face. Seria a mesma situação. Você tem a palavra, você tem como levar isso adiante, porém você guarda para si. Então obviamente que vai se tornar um grande esquecimento, porque se você não pôr em prática, isso não vai virar um hábito. E depois de todo esse conhecimento, nós temos que compreender que nós temos que ser sábios em escutar e tardios em falar ou se irar, pois sendo assim é muito mais fácil escutar a voz de Deus e é necessário escutar mais a voz de Deus para ter eficiência na execução. E assim vamos para o capítulo 2, e nós começamos como: é proibida a acepção de pessoas. Se chegar uma pessoa humilde, se chegar uma pessoa rica, você tem que tratar da mesma maneira. Você não pode fazer acepção. Você de fato tem que tratar como igual. Cara, isso é tão óbvio. Porque de onde passou na mente de uma pessoa que você tem que tratar a pessoa com diferença em questão de classe social? Cara, eu não consigo compreender o porquê que as pessoas chegam nesse nível, entende? Cara, sendo que todos vão pro mesmo lugar. E vamos pôr em destaque também o que um dos versos desse capítulo 2 fala, que a boca serve tanto para amaldiçoar e tanto para abençoar. Para onde você está utilizando? Para onde você está mirando? O que você está emanando perante a sua vida e perante o seu próximo? E vamos para o segundo tema do segundo capítulo, que é fé e obras. Não tem como um existir sem o outro. Não existe, não tem como. E vice-versa. Vamos. Não tem como. Eu acho que está muito claro nesses versos aqui. Eu acho que não preciso muito explicar. O icônico verso que diz da seguinte forma: você crê em Deus? Então, até os demônios creem. Então, ou seja, se você fica naquela situação de eu creio em Jesus, eu creio em Deus, e não faz nada, irmãos, os demônios também fazem isso. Quando chega no terceiro capítulo, vai falar sobre o poder da língua.
sobre a língua, certo? E aqui enfatiza o que a nossa língua é capaz de fazer se nós não tomamos cuidado, certo? E aí volta também para aquele liga, aquela situação de tanto para abençoar e tanto para amaldiçoar. E assim chegamos nos dois tipos de sabedoria, que é o segundo tema do terceiro capítulo. E aqui é muito top, eu preciso ler os versos para ti, porque, cara, é muito bom, porque mostra qual lado que você quer ficar. Você aí que tá, tipo, sabe, indeciso, não sabe para onde vai, aí, meu irmão, você vai ver a pedrada que tu vai tomar no próximo capítulo. Qual o caminho que tu vai seguir pra tua vida? E vamos sim ler o verso 14 do capítulo 3, que inicia da seguinte forma: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Irmãos, tá claro? Esquerda, direita. Aqui tá muito claro. Qual que você vai escolher? Aí a pergunta que eu faço aqui: você tem um livre-arbítrio, porque Deus te deu esse caminho. Aí depois não vem querer apontar os erros para Deus, não. Certo? Você escolheu o caminho e aqui tá muito claro. Então, se você perceber que aqui é um checkmate, está amaciando sua carne, porque nós chegamos no quarto capítulo. E eu deixo aquela super de leve, por favor, se inscreva, compartilhe, comente esse vídeo, deixa seu like. E é necessário também que você ative o sininho das notificações, para que possamos ultrapassar todas as barreiras blindadas possíveis. Tamo junto!